Olá, galerinha do nono ano. Então, para hoje nós vamos estudar sobre as conjunções. Mas vamos saber que também eles são palavrinhas conectivos, certo? Que serve para unir orações, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí nesse trecho desse texto. Leia os trechos a seguir extraídos do artigo Uma Resposta Global aos Refugiados. 1. As guerras se tornaram mais duradouras e os refugiados encontram dificuldades de voltar para casa. Os desafios são enormes, mas não devemos esquecer os benefícios. E aí a gente vai ver o seguinte aqui, Que relação a palavra e estabelece entre a oração que ela introduz e a oração anterior. Então, o que vem antes, as guerras se tornam mais duradouras, aí. E os refugiados encontram dificuldade de voltar para casa. Então, que relação tem essa primeira oração com essa segunda? E o que ela introduz? Explica. Então, ela estabelece uma relação de soma. Então, esse I soma as ideias da primeira oração com a da segunda oração, certo? E aí, ele acrescenta uma nova informação. Além das guerras serem duradouras, os refugiados encontram dificuldades. Na segunda, e a palavra mais? Que relação estabelece entre as orações? Esse mais diz assim, os desafios são enormes, mas não devemos esquecer os benefícios. Veja aqui que fala em desafios e em benefícios. Então, a palavra mais estabelece essa relação de oposição de ideias, pois o primeiro fala dos desafios e na segunda ele fala dos benefícios. Então, são coisas opostas, certo? Então, esse mais dá esse sentido de oposição. Com base nessas suas respostas, dos itens A e B, explique por que essas palavras são importantes em um texto. Então, elas estabelecem sentido e a palavra e mais conectam duas orações. Então, esse i e o mais é chamado de conjunções. Então, elas têm o objetivo de conectar orações ou termos semelhantes da oração. Então, quando uma expressão formada por mais de uma palavra desempenha a função de uma conjunção, ela é chamada de locução conjuntiva. A gente vai ver mais aí na frente. Ao conectar orações, quer dizer, unir as orações, as conjunções estabelecem essa relação de sentido, como ele disse, de soma, adição de ideias, ou oposição de ideias, certo? E aí, para saber o sentido expresso por cada conjunção, é importante analisar o contexto. A gente tem que ver o que vem antes dela e o que vem depois. Para ver e analisar o contexto em que ela foi empregada. As conjunções são palavras invariáveis. São invariáveis porque ela não varia em gênero, que é masculino, feminino, não varia em singular, plural. E elas são classificadas como coordenadas e subordinadas. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa classificação. Leia a seguir um trecho de notícia. A gente acabou de ver um pouquinho sobre notícia, sobre reportagem. Então, aqui, Em vez de doar dinheiro para organizações que prestam ajuda, o casal Christopher e Regina gastou metade de suas economias, aproximadamente 7 milhões ou cerca de 27 milhões, para criar sua própria ONG e equipá-la com um barco para resgatar náufragos no mar. Já havia instituições ajudando os migrantes da Europa, mas as pessoas estavam morrendo no mar e ninguém estava fazendo nada. Se os governos não agem, é responsabilidade da sociedade civil responder. As MOAs, que é o Migrant Offshore Aid Station, foi a primeira ONG a ir ao mar resgatar pessoas, conta Regina BBC Brasil. Então, essa é uma notícia de Carolina Montenegro no site do g1globo.com. Explique o emprego da conjunção mais em destaque no trecho. Aqui, o mais. Já havia instituições ajudando os migrantes na Europa, mas as pessoas estavam morrendo no mar, relacionando a motivação da família em querer ajudar os refugiados náufragos. Então, a conjunção mais se põe à ideia expressa na oração anterior e enfatiza o motivo pelo qual a família decidiu ajudar. Então, aqui,
Havia as instituições ajudando os migrantes, mas mesmo assim as pessoas estavam morrendo. Então é uma contradição. Se estavam ajudando, por que as pessoas estavam morrendo? Certo? Aí há uma oposição de ideias. Na letra B diz assim: de que forma o emprego da conjunção e, mas aqui, e ninguém estava fazendo nada, complementa e enfatiza os motivos pelos quais a família resolveu agir. A conjunção e acrescenta a oração anterior, então ela está acrescentando, as pessoas estavam morrendo no mar, mas ninguém estava fazendo nada. Ela uniu mais ideias a essa oração, certo? E acrescenta a oração anterior e adiciona uma informação ao motivo que levou a família a ajudar. Além da família ver que as pessoas estavam morrendo no mar e ninguém estava fazendo nada, ela uniu esses dois sentidos, certo? Aí esse I dá esse sentido de união, de adição. Aí letra C. As orações iniciadas pela conjunção e mais em destaque precisam uma da outra para que seus sentidos sejam completos. Então vamos analisar. Se fosse assim, já havia instituições ajudando os migrantes na Europa. Ponto. As pessoas estavam morrendo no mar. Ponto. Ideia concluída. Ninguém estava fazendo nada. Ponto. Então, ele já tem sentido completo, certo? A conjunção serviu para dar mais um sentido a mais. Então, pois as orações são sintaticamente independentes. Então, se a gente tirar a conjunção e colocar um pontozinho, a gente vai ver que pelo seu contexto ele tem sentido completo, ele não vai precisar de nada, certo? E aí, vocês podem perceber isso. Então, as conjunções coordenadas, elas são independentes, ela não depende da anterior para ter um sentido, certo? Então, quando uma conjunção relaciona termos em uma mesma oração ou orações independentes, ela é chamada de conjunção coordenativa. Então, esse mais e esse i é chamado de conjunção coordenativa. Seguindo a explicação do nosso assunto, conheça a seguir a classificação de algumas conjunções coordenativas e as relações de sentido expressas por ela. Então, ela pode ser adversativa, como a gente viu, o mais, o porém, o contudo, no entanto, entretanto, todavia. Ela dá a ideia de oposição, ressalva, contraste. Então, toda vez que tiver o mais, o porém, ele pode dar essa ideia aí você tem que ver o que vem antes e o que vem depois. A aditiva, a gente pode encontrar o i, o nem, não só, mas também. Ela dá a ideia de adição, de acréscimo, de soma. Uma conclusiva, portanto, logo, pois, por conseguinte, dá a ideia de conclusão. Uma explicativa, pois, porque e o que. Ele dá uma explicação justificativa. Alternância, ou, seja, quer, ora, exclusão ou alternância, ou uma coisa ou outra. Já as conjunções subordinativas, a gente vai ver aqui. Então, as conjunções a gente vimos que tem dois tipos, coordenadas e subordinadas. As coordenadas a gente viu que ela é classificada em 5. Aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e alternativa. São 3 As, adversativa, aditiva e alternativa, um C conclusiva e um E explicativa. A cúpula marcou a primeira reunião de líderes para discutir esse importante tema. Antes de nadar em competições, Iura foi posta à prova para salvar vidas. Então, vamos ver aí. Cada uma das conjunções em destaque introduz uma oração. Entre essas orações, a dependência ou independência sintática. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se vai ser diferente ou igual a outra. Então, ó, a cúpula marcou a primeira reunião de líderes, ponto. Aí, discutir esse importante tema, ponto. Vejamos aí que para ter sentido da primeira para a segunda vai depender da primeira. Então, vejamos aqui, ó, nadar em competições.
e Usura foi posta à prova para salvar vidas. Veja que essa também vai depender dessa. Então, as conjunções subordinativas entre essas orações, eles têm relação de dependência, pois uma complementa a outra. Então, o que vem antes e o que vem depois, ela tem que complementar. Já a gente viu nas coordenadas, elas não precisam da anterior para completar a seguinte, certo? Por isso que elas são independentes. Na B, com base na sua resposta anterior, essas conjunções podem ser classificadas como coordenativas? Não, pois as conjunções coordenativas conectam orações com independência sintática, certo? Então, essa independência sintática aí é porque ela depende do que vem antes e o que vem depois, certo? Então, ela não pode ser classificada como coordenada, e sim subordinada. Aí, qual é a relação de sentido que cada uma dessas conjunções expressa? Ó? A cúpula marcou a primeira reunião de líderes para discutir esse importante tema. Então, nesse trecho 1, a conjunção para indica uma finalidade. Por que ele marcou a reunião? Teve uma finalidade de discutir um importante tema. Já na segunda, antes de Natal em competições, Usura foi posta à prova para salvar a vida. Na 2, a conjunção, ela antes aqui, ó, indica a ideia de tempo. Então, antes de ela nadar, ela foi posta à prova para salvar vidas. Então, indica tempo. E aí, essas conjunções pareantes são chamadas de conjunções subordinativas. Conectam duas orações, uma principal, a que vem antes, sem conjunção, e a sua subordinada. Entre elas há uma relação de dependência sintática. A oração subordinada complementa a oração principal. Essas conjunções podem ser classificadas em conjunção subordinativa integrante, que é o se ou que, e conjunção subordinativa adverbial. E aí a gente vai ver que algumas conjunções subordinadas adverbiais, elas exprimem a circunstância adverbial referente ao que é enunciado na oração principal e são classificadas de acordo com a relação de sentido. Então, vejamos aí algumas. A subordinativa causal, já que, porque, como, visto que, ela tem o sentido de causa, motivo. Concessiva, ainda que, se bem que, embora, mesmo que, concessão. De conformidade, segundo, como, conforme. Condicional, caso, se, desde que, dá uma ideia de condição. Consecutiva, de modo que, tanto que, dá a ideia de consequência. Só que você tem que ver o que vem antes e o que vem depois. Comparativa, assim como, mais que, menos que. Final, a fim de que, para que. Temporal, logo que, quando, antes. Proporcional, à medida que, a proporção que. Quanto mais, quanto menos. Sentido de proporção. Na nossa atividade, prestem muita atenção aqui, ó. Você vai ler essa tirinha e vai dizer aqui do Snoopy, relata empregando a terceira pessoa uma série de ações. Essas ações são praticadas por quem? Que efeito de sentido isso atribui? Então, as ações são os verbos aqui, ó. O asa voadora da Primeira Guerra Mundial observa o céu estrelado, que noite mais linda. Em algum lugar, ao longe ele ouve ruído, abafado do fogo da artilharia. Quando olha para o céu, ele se lembra de casa e se pergunta se os seus entes queridos estão olhando para esse mesmo céu. Esse pensamento o entristece. Ele volta caminhando lentamente até o aeródromo, às escuras. E quando o pensamento que está constantemente perturbado, sua mente vem à tona. Maldito seja Barão Vermelho. E aí, ele emprega vários verbos aí na terceira pessoa. Volta caminhando, ouve, olha, certo?
Esses verbos aí, que efeito de sentido atribui a tira? Essas ações são praticadas por quê? Pelo Snoopy ou outras pessoas? No segundo quadrinho foram empregadas conjunções coordenativas. No segundo, ó, e subordinativas, identifique. Então, você vai identificar, você vai olhar naquele quadrinho que eu expliquei se tem alguma conjunção, certo? No 2, você vai indicar o sentido expresso nas conjunções ou locuções conjuntivas. Quando fala em locuções conjuntivas, é mais de uma. Quando eu digo aqui, ó, à medida que, é uma locução conjuntiva. O se já vai ser uma conjunção. Aí você vai dizer, você vai lá naquele quadrinho, naqueles quadrinhos que eu mostrei a vocês, e aí vão dizer que sentido eles dão. De causa, motivo, concessão, conformidade, condição. Aí você vai olhar onde é que elas estão para dar esse sentido aqui, certo? Assim como nesse quadrinho aqui. Já no nosso terceiro, você vai reescrever as frases no caderno, completando as lacunas com as conjunções coerentes. Você vai dar um sentido, vai pegar uma dessas conjunções para ver esse sentido. Já que, porque, ou são mais, porém, portanto, certo? Você vai colocar uma conjunção dessa aí, dando sentido à frase. Lê o que vem antes, o que vem depois. Nessa segunda, continuando a atividade, você vai ler esse trecho de notícias sobre os refugiados e vai falar que fato a notícia divulga. Observe as orações em destaque, ó, isso aqui, usando fotografias, pinturas e ilustrações. Elas fazem parte do período simples ou composto. Quando a gente fala em período simples, a gente só vê um verbo. E verbo é aquela toda ação. É a ação que acontece aí. É o período composto. O período composto tem mais de um verbo, certo? As construções em negrito têm em comum a forma verbal, se todas têm verbos. Em que modo ela está flexionada? Terceira pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa. Então, ele tem 3 perguntinhas aqui. Escrevemos a seguir um dos períodos flexionando o verbo inserido conjunções. O caderno explica que relação de sentido é expressa em cada uma dessas orações desenvolvidas. Você vai reescrever flexionando aqui o verbo, quer dizer, aqui vai mudar o verbo aqui, certo? Na letra C, considerando o contexto da notícia, qual é o período do item C que faria sentido na matéria jornalística? Justifique. Vocês vão ver aqui que os dois estão muito parecidos, mas qual delas faria sentido nessa notícia aqui? Certo? Justifique. Letra D. Imagine que o título da notícia fosse Recriando Monumentos no País Natal. Refugiados mantêm viva a própria história. Escreva essa oração em seu caderno utilizando a conjunção, de maneira a indicar claramente uma relação de causa e efeito entre as orações. De causa, você vai usar essas daqui. Já que, porque, como, visto que. Você vai reescrever a frase utilizando uma dessas conjunções. Então, ó, as conjunções em geral conectam orações e deixam claro o sentido entre elas. Quando não são usadas, a relação entre as orações do período fica menos evidente. Por isso, em geral, as orações com o verbo no gerúndio, terminado em DO, tinha andado, ou participo, que não são introduzidos por conjunção, ampliam as possibilidades de sentido produzidas ao leitor, certo? Então, é para a gente ver essa questão de sentido dentro da oração. E aí, eu espero que vocês tenham entendido a atividade. Vocês copiam perguntas e respostas. Não precisa copiar esse texto aqui, só a perguntinha de A a D. E manda uma foto para mim lá no Google Sala. Espero ter ajudado a vocês a compreenderem esse assunto. Até mais.